Olá, meus amigos, um dia de muita paz, pautada na paz da consciência tranquila. Hoje, exatamente 28 de abril de 2023, estamos nós reunidas e reunidos para vivermos o estudo da obra Ave Cristo. Digo vivermos porque estamos envolvidos e vivendo drama de cada personagem. E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo intitulado Solidão e Reajuste. E nós vamos envolver a nossa amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de nos reunirmos fraternalmente, de podermos nos reencontrar e aprender essas lições que são tão atuais, são tão pertinentes para a nossa vida nesses momentos. O tema do capítulo de hoje é profundo e nos faz refletir realmente no momento da solidão, mas que para nós que estamos aqui, possamos já te encontrar nesses momentos e sentirmos o ânimo e a luminosidade dos teus ensinamentos. Ajuda-nos a caminhar contigo em todos os momentos e que possamos refletir a tua presença, Senhor. Abre nosso entendimento para o estudo de hoje e ilumina nossos conhecimentos. Que assim seja. Que assim seja. Nosso último estudo, muitas emoções. Vimos o desencarne de Lívia, vimos também o desencarne de Helena. Falamos bastante e fica também esse exemplo do desencarne de quem cumpriu seu dever, retamente cumprido, lutou bom combate, e a outra que se desvairou em coisas materiais, em só nos aspectos de gozo da vida, a desertar na hora do testemunho, na hora do encontro com as suas próprias atitudes. Então, que isso nos sirva de lição, né? Essas duas atitudes que cada um de nós, no seu íntimo, vai ter que escolher. E espíritos rebeldes e teimosos geralmente escolhem, tipo Helena, fugir do encontro das suas responsabilidades. Vimos também Opílio, que teve um AVC, como bem falou a tia, e foi para Roma para ser cuidado pela Anacleta. E o Tassiano ficou, né, cuidando de Blandina e Quinto Celso e voltou para Leão com elas. Agora vamos nova estrada. Eu estava a refletir, quando a gente reencarna, existe uma programação en passant. O Estado, os pais, a condição financeira, que a gente vai começar, o meio inserido. Mas os trâmites da nossa reencarnação, somos nós que escrevemos diariamente. Então, se a gente pegar o começo dessa história, se nós fizermos um balanço, e se a gente pensar, se a Cíntia, lá atrás, não tivesse tido um caso com Vetúrio, tivesse sido uma mulher fiel ao seu esposo, Tassiano não estaria onde está hoje. Se por um acaso aquela sociedade hipócrita permitisse que a Helena fosse uma mãe solteira, ela não teria feito o que fez, a Lívia não estaria onde esteve. Então a gente observa que as nossas escolhas equivocadas têm uma tendência a fazer uma história muito dolorosa na nossa encarnação. E que essa nossa escolha, ela não atinge apenas a quem escolheu, ela atinge a quem escolheu e a quem está próximo.
Porque é impossível um cair sozinho quando se fala de sociedade. Então, essa história que nós lemos, que nós choramos, que nós sofremos, que nós nos envolvemos, foi uma história não escrita por Deus, mas escrita pelas escolhas de um ser humano. Vamos agora entrar no resultado dessas escolhas. Solidão e reajuste. O outono de 256. A obra começou em que ano? 217. Nós estamos no outono de 256. Mas quando vai todos esses acontecimentos, a morte de Lívia, é na primavera de 256. Não passou muito tempo do desencarne dela e da Helena ainda não. A desencarnação. É. De livro, temos aqui quase 40 anos contado. Isso. O outono de 256 começava entre lutas e expectativas. E aí, como sempre, o Emmanuel nos traz a parte histórica do ano. No Império, então governado por Públio Aurélio Licínio Valeriano, elevado à púrpura do poder pelos seus brilhantes feitos militares, a decadência imperial continuava. Vamos, de forma bem en passant, conhecer um pouquinho esse imperador. Ele nasceu no ano de 199 da era cristã e desencarnou em 260 ou 264. Existe uma dúvida. Ele foi imperador romano desde 253 até 260, pouco tempo. Em 260, Valeriano foi feito prisioneiro do Império Persa pré-islâmico, enquanto tentava negociar um acordo de paz. Se diz que fora, vou usar um termo que você pode se assustar, mas é o que está escrito, esfolado. O que é isso? Remoção da pele vivo. E transformado a pele num banquinho para os pés do grupo lá que o prendeu. Essa é um pouco da história de Aurélio Licínio Valeriano. Não obstante as vitórias sobre os godos, né, essa tribo germânica, vamos ver um pouquinho. Os godos eram uma tribo germânica oriental que se originou na Escandinávia. Eles migraram para o sul e conquistaram parte do Império Romano. E eram um povo temido, cujos prisioneiros eram sacrificados aos seus deuses da guerra. Não obstante as vitórias sobre os godos, o imperador não conseguia sustar a desagregação moral a desenvolver-se em toda a parte. Então, quando eu pego aqui o Império Romano, então a gente vê a decadência moral há milênios. Por isso que os espíritos nos falam em repetir os mesmos erros. Em Roma, a dignidade sofria esquecimento e subversão. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é coincidência. São repetições milenares das mesmas atitudes. Nas linhas provinciais crescia a irresponsabilidade e a indisciplina. Tassiano, contudo, acelerara demasiado a renovação interior para deter-se no mundo externo.
Arredado das questões políticas e filosóficas que o apoquentavam, sentia-se convocado pela vida ao reajuste de todas as suas conquistas e valores de ordem pessoal. Novamente em Lyon, onde a vida se desdobrava com as readaptações necessárias, não ignorava que de Roma não lhe faltariam dissabores imprevisíveis. O suicídio de Helena, sua esposa, e a moléstia do sogro, sem que ele pudesse revelar aos amigos a chave das explicações justas. Ele não tinha como explicar tudo o que tinha acontecido. Criar ali uma atmosfera de antipatia e desconfiança. Inventara-se uma enfermidade qualquer, né? Encontrava-se, por isso, mais angustiado, mais sozinho. Chegara à vila com um pensamento obcecante a dominar-lhe o cérebro. O desforço contra Teódulo. Quem é Teódulo, Aramita? Amante de Helena e que foi o que abandonou Lívia no porto. Estava de comum acordo com tudo que Helena estava fazendo. O desforço contra Teódulo saberia despejar sobre ele todo o fel de indignação e desprezo que lhe vestia da alma. Interpelá-lo-ia com rigor e vingar-se-ia sem piedade. Contudo, de regresso, veio a saber que o representante de Opílio fora chamado por Galba, à pressa, tendo seguido para a metrópole 2 dias antes. Ainda bem, porque Tarciano iria sujar as mãos e complicar mais ainda a sua encarnação. Certo, a saúde de Vetúrio periclitava. Sentia-se, porém, duramente ferido para seguir ao encontro do sogro. Atreito, acostumado às antigas tradições de orgulho em que plasmara a própria vida, reconhecia-se estrangeiro no seio da família Vetúrio, que, desde o berço, lhe envenenava a vida. Preferia aguardar o desfavor e a hostilidade no campo de serviço a que se habituara desde a juventude. Temendo a intromissão de Galba, quem é Galba, Aramita? Irmão de Helena e agora genro dele. Que não era nada fácil essa criatura. E que esse casamento vai ser outro drama. Ele é bem mais velho que a própria sobrinha. Tudo isso para não dividir herança. Temendo a intromissão de Galba, mandou reformar a casinha que pertencera a Basílio e embelezá-la, única propriedade que detinha em seu nome. E passou a viver ali, em companhia de Blandina, de Celso e de um velho casal de escravos, Servulino e Valéria, extremamente devotados a ele. A antiga servidora era o sustentáculo eficiente das lides domésticas. E, gente, naquela época, para ser doméstica. E o esposo convertera-se no professor competente das crianças. Quinto Celso, porque você sabia que a parte da educação era relegada aos escravos. Quinto Celso, já iniciado por Lívia desde a meninice, na arte da leitura, era, aos 11 anos, um prodígio de memória e discernimento. Quinto Celso é a encarnação de quem? Quinto Varro. Francamente cristão, o menino, despendia longas horas com Blandina, contando-lhe as histórias dos mártires do Evangelho e comunicando-lhe a fé ardente em Jesus. Quinto Varro era cristão? Sim. Conseguiu perceber
a facilidade dele aceitar o cristianismo? Tarciano era cristão? Consegue entender a dificuldade dele aceitar o cristianismo? Então a gente diz, eu não lembro do meu passado, mas eu não deixo de ser quem eu era. Se eu quero saber o meu passado, basta eu saber quem eu sou. As tendências que eu trago dentro de mim. Então, gente, a gente dá o que tem dentro da gente. Então, eu não preciso fazer nenhuma regressão de memória para saber quem eu sou. Basta a gente olhar para dentro. Francamente cristão, despendia longas horas com Blandina, contando-lhe as histórias dos mártires do Evangelho e comunicando-lhe a fé ardente em Jesus. A filhinha de Tarciano ouvia, maravilhada, encontrando imenso consolo naquelas conversações. Os sofrimentos de Lívia, o desaparecimento de Basílio, a morte de Helena, com as pomposas exéquias. O que são exéquias? O funeral, aquele cerimônia toda. Que se fizera acompanhar a enfermidade do avô e as graves preocupações paternas impuseram-lhe profundo abalo psíquico. Chorava sem motivo, padecia inexplicáveis insônias e, não raro, demorava-se no leito dias e dias sob fortes crises do coração descompassado. Ela estava tendo o quê, gente? Processo depressivo, né? E não tinha tratamento. Sofreu um abalo, um entristecimento muito grande. Essas fortes crises do coração descompassado, muito típico aí da síndrome do pânico. Então isso não são doenças novas, são doenças que agora têm nome, mas sempre existiram. Porque são doenças da alma. A excursão em Neápolis perdera para ela os frutos de que parecia revestir-se. Diariamente, pela manhã, formulava com o pai a prece habitual a Cíbele, mas, no fundo, sentia que o seu pensamento passara a gravitar em torno daquele Cristo, amoroso e sábio, que se achava no centro de todas as observações do irmão adotivo. Não ignorando a aversão do genitor pelos cristãos, ela se abstinha cuidadosamente, na presença dele, de qualquer comentário tendente a magoar-lhe os princípios. Pouco a pouco, as opiniões e os apontamentos de Celso conquistaram-lhe a alma simples e sensível para a nova fé. Por que que a fala de Quinto Celso conquistou o coração de Blandina? E de repente não conquistou o coração da irmã dela? Porque dentro dela tinha o quê? Ressonância. Entende, gente? Quando alguém repele muito algo, é porque aquilo não tem ressonância. Não adianta. Vai ser preciso alguns séculos ainda. Quando você traz uma tendência dentro de você, fica fácil. Aquilo faz sentido dentro de ti. O rapazinho, terminados os estudos e as tarefas de cada dia, ainda encontrava tempo para rápidas leituras do arquivo de Basílio, que Tarciano conservava respeitosamente. E os arquivos de Basílio era referente ao quê? Aos ensinos cristãos. Então você vê uma criança que termina de estudar e busca textos para ler. Então, se você tem um filho em casa, uma filha que chora para não estudar, tem preguiça de fazer a tarefa,
já fica a dica. Que tipo de espírito está encarnando aí? Cenas do próximo capítulo. Queridos amigos, nós já estamos ambientados no ano, já estamos ambientados na condição de Tassiano, no que aconteceu pós-morte de Helena e o AVC do seu sogro. E agora começamos a ver o início do trabalho de Quinto Céus, porque é esse o processo, é essa a missão desse espírito, tentar resgatar o coração de Tassiano. Então, nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, vamos entrar um pouco nesse mundo tassiano de ser. Então, é o nosso irmão Wesley que irá fazer a gratidão desse nosso estudo. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado por este banquete que o Senhor nos deu hoje, por esses momentos, pelas reflexões. O que ainda fazemos hoje que encontramos no nosso passado? Será que estamos nos esforçando para não cometermos os mesmos erros? Será que estamos aceitando o que o Senhor espera e quer da gente? Não é fácil, dada a condição ainda da nossa elevação de espíritos da terceira ordem. Mas rogo, Senhor, auxílio, bom ânimo para nos mantermos firmes na boa luta. Que possamos nos manter resolutos nas provações, nas dificuldades do dia a dia, encontrando sempre em Ti o bálsamo consolador. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.